Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. É Jesus falando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Estas foram as primeiras palavras do Senhor quando no seu ministério na terra. Jesus, depois de mais ou menos 30 anos de preparação, ele começou com essas poucas palavras, mas elas trazem em si três das principais palavras de todas as Escrituras: arrependimento, fé e evangelho. E por que ele começaria com isso? Ele poderia começar com inúmeras outras coisas, mas assim como está em Mateus 3:2, quando a palavra veio a João Batista, e depois também em Mateus 4:17, as palavras de João Batista e também as primeiras palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, foram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está nos mostrando que a primeira atitude, aquilo que primeiro nós precisamos ter em nós para recebermos a fé que salva, chama-se arrependimento. Sem o arrependimento, nós não podemos de fato entrar no reino dos céus, e muito menos caminhar no caminho que o Senhor traçou para nós para alcançarmos os céus. O arrependimento envolve a confissão dos pecados e deixá-los. Portanto, é uma mudança literal de vida. É não somente a convicção de pecados, mas também é deixarmos aquilo que fazemos de errado para fazermos o certo segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Em outras palavras, amarmos o que Deus ama e odiarmos o que Deus odeia. O arrependimento, eu repito, é a porta de entrada para o reino dos céus. Somente aquele que se arrepende de seus pecados, que tem uma mudança total de vida, ou seja, dos seus pensar, do seu falar, do seu agir, de todo o seu ser, pode estar com o coração pronto para receber a verdadeira fé que salva. Pois a verdadeira fé que salva é também a fé que obedece. E a fé que obedece, estando ligada ao arrependimento, é que me leva a ter condições para crer no Evangelho, para crer na palavra que o Senhor veio nos dar, para que o ensinamento do Senhor seja vivo em nós. Nas próprias palavras do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6, as minhas palavras são espírito e vida. Para que essa vida que o Senhor veio trazer esteja em nós, nós precisamos caminhar do arrependimento para a fé e para a palavra viva do Deus vivo através do Evangelho. Pois Romanos 1,16 nos diz que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, e tão somente o Evangelho que o Senhor veio trazer, o poder do Altíssimo Deus para nos dar a vida nova em Jesus. Não existe um evangelho humano, não existe uma fé puramente humana, mas somente aquela que vem da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a fonte da verdadeira fé. Pois Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas
ouvir a pregação, ouvir a palavra, meditar na palavra, mas na verdadeira palavra de Deus. E por que eu insisto tanto nisso? Porque há inúmeras pregações, há inúmeros evangelhos paralelos e falsos que não são o evangelho de Cristo. Nessas próprias palavras do Senhor, essas primeiras palavras dele, arrependei-vos e crede no evangelho, nós entendemos que o seu evangelho é aquele que prega o arrependimento para mudança de vida. É o evangelho que tem seu início, meio e também fim, ou seja, durante todo ele, um processo crescente de arrependimento, um processo crescente de mudança de vida, é um processo crescente de santificação, é um processo crescente da graça de Deus agindo em nós através do Espírito de Deus. Nós não podemos negar aquilo que Deus tem de melhor, aquilo que o Pai nos deu de melhor, o seu Filho Jesus e a sua sagrada revelação, a sua suprema revelação que está em Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele, Jesus, quando nos diz para arrepender, é porque Ele quer injetar em nós, mediante o Espírito de Deus, a fé que salva. É porque Ele quer que nós tenhamos em nós a sua luz, a glória do seu Evangelho, para que não ocorra conosco o que ocorreu e o que ocorre com aqueles que, sendo incrédulos, como nos fala a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, não possam experimentar a glória do Evangelho de Cristo. Sobre eles, sobre aqueles que assim agem, eles não têm o direito, veja bem, não têm o direito de receber em si o que Deus tem de melhor para nós. Compreenda isso, porque eles, não por maldade de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não faz nada de mal, mas por que eles então não têm o direito a isso? Porque foram incrédulos, são incrédulos e se deixaram enganar, se deixaram cegar pelo inimigo das suas almas, pelo Deus deste século, como a palavra nos diz. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja bem, por isso, para que em nós habite a verdadeira fé que salva, ela tem o seu sustentáculo, tem o local onde ela se apoia, chamado arrependimento e mudança de vida, ou seja, a convicção de pecados, é o confessar, como já disse, e deixar os pecados, para que alcance a misericórdia de Deus, como está escrito em Provérbios 28, 13. E desta maneira, alcançando a misericórdia do Senhor, os nossos olhos são abertos para a grandeza, para a beleza que é Jesus Cristo, a imagem viva do Senhor, a imagem viva de um Deus eterno e invisível. Jesus é a revelação maior do Deus invisível, do Deus Todo-Poderoso. E Ele não disse outra coisa a não ser isso. Compreenda isso. Arrependei-vos. Creia. Mas em que? No Evangelho. Não é para crer em coisas deste mundo, em promessas de homens. Não é para crer em modismos. Não é para crer em política. Não é para crer tão somente nas coisas desta terra. Porque o Senhor
em seu evangelho, veio nos trazer valores espirituais, as realidades do evangelho de Jesus. Os valores do evangelho de Jesus são espirituais e nunca mundanos. E no evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, veja como que ele nos coloca a cada um que de fato é um verdadeiro cristão, a cada um que vive sendo dirigido e orientado pelo Espírito Santo, conforme nos diz a carta aos Romanos capítulo 8, versículo 14. A cada um daqueles que de fato, assim como está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, procura viver, procura estar cada vez mais se conformando a Cristo, buscando ter na sua vida a mesma trajetória que o Senhor teve quando no seu ministério na terra. E voltando então para Mateus capítulo 10, no versículo 16, veja como que ele nos coloca. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje, no meio cristão, existe muito mais lobos do que ovelhas. É isso que você falou, é isso que você escutou. No meio cristão você encontra muito mais lobo do que ovelha. Ou seja, inverteram o mandamento que o Senhor deu. Ele nos deu um mandamento de ser ovelhas. A ovelha é simples, a ovelha não ofende a ninguém, a ovelha ama. Até quando ela vai para o matador, o máximo que ela pode fazer é chorar, mas nem isso, ela não vai contra aquele que vai matá-la. Mas hoje, o que nós vemos são inúmeros lobos matando, literalmente matando as ovelhas do Senhor. Por quê? Porque eles estão entrando contra este mandamento do Senhor, que nos foi dado em Marcos 1,15. Porque aqui, quando Jesus fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, ele está dando um mandamento. Isso não é pedido dele, ele está dando um mandamento do Senhor. Assim como nós vemos também em Atos 17:30, arrependimento nos é dado como mandamento. E em seguida, ele nos fala, arrependei-vos, crede. E crede no Evangelho. Não crede nas conversas fiadas, perdão da expressão, de tantos pastores. Porque não há outra forma de definir. São pessoas que só têm o título de pastor, que só têm o título de ministros da palavra, mas não tem nada a ver com a santa palavra de Deus. E por isso, nós precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Entenda isso, porque no versículo seguinte, ele vai nos dizer também, Mateus 10, no versículo 17, acautelai-vos, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sinagogas são local de adoração. E aqui então nós colocamos, nas suas sinagogas, nas sinagogas destes que não são ovelhas, mas que são lobos, e que estão em suas, não de Deus, nas suas igrejas, destruindo as ovelhas do Senhor, desviando-as do rumo certo da salvação, e não vivendo
e muito menos transmitindo o santo mandamento de Jesus. Veja bem, antes, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo também 10, mas a partir do versículo 5 até o 8, você vai entender por que eu estou insistindo nisso. Porque aquele que é chamado a pregar o Evangelho, que é chamado a levar a boa nova do Senhor, deve fazer exatamente isso que está dito aqui, sem se desviar um segundo sequer. Mateus 10, a partir do versículo 5. Jesus enviou estes 12, ou seja, os 12 apóstolos. Ele lhes ordenou dizendo: não entreis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas agora, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. E no 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E agora, de graça recebeste e de graça dai. Compreenda isso. Um verdadeiro ministério bíblico tem que ter nele o ensino segundo o que o Senhor quer, a pregação de Jesus Cristo, conforme nós também vemos em Atos 5:42, os apóstolos fazendo isso depois de Pentecostes, mas também a cura e a libertação. Em primeiro lugar, pregai e ensinai. E em seguida ele fala: curai os enfermos. Em seguida, limpai os leprosos. E lepra na Bíblia, todos sabemos que também significa o pecado. Portanto, tire, limpe, mostre o pecado que está corroendo as almas, que está corroendo cada um daqueles que estão ouvindo as suas pregações e os seus ensinos. Ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Aqui ele está dizendo o mesmo que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, quando diz que o seu ministério não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. O verdadeiro ministério bíblico vem e está carregado do verdadeiro poder de Deus. Como também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, ele nos diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Raciocine comigo. Se aquele que prega, se aquele que anuncia a boa nova, se aquele que está debaixo da unção do Espírito vai comunicar algo sobrenatural, que é o reino de Deus, que é o Evangelho de Jesus, ele só pode fazer isso debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus, como eu já disse. Portanto, se você não vê isso, e infelizmente hoje 95 a 98% das igrejas que dizem ser cristãs não tem poder algum. Poder que eu falo de Deus, poder que eu falo do Espírito Santo de Deus. Por isso é preciso que nós estejamos então como pombas e como serpentes, sendo simples, mas sendo também prudentes e simples, para que assim vejamos quem é quem. A você que me escuta, clame a Deus, busque a Deus, para que Ele te dê o discernimento dos Espíritos. Clame insistentemente a Deus,
para que você não seja enganado, pensando que está indo para o céu, mas na realidade está caminhando profundamente e violentamente para o inferno. Hoje, no tempo do fim, entenda que as profecias sobre este tempo estão se cumprindo literalmente, pois a palavra de Deus é verdade. E hoje é dito que haveriam inúmeros e inúmeros falsos profetas e falsos cristos que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos, até aqueles que de fato são cristãos. E se você quer de fato saber quem é um verdadeiro cristão, vá até as bem-aventuranças, porque ali é a tradução, em poucas palavras, daquele que é um verdadeiro cristão, seja ele um cristão do banco, seja ele aquele que exerce algum cargo na igreja, seja ele pastor, seja ele ministro da palavra, seja ele pregador. Se ele não estiver aqui, se ele não estiver nas bem-aventuranças, vivendo isso, ele não é um cristão. Ele não é cristão, eu vou repetir, não é cristão. E isso, em primeiro lugar, vale para mim que falo e para você que escuta. Porque se você não se submeter a Deus, você não terá condições de resistir ao inimigo que atua através dele. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, em primeiro lugar, depois resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em primeiro lugar, sujeição a Deus para tudo. E, portanto, cumprindo o mandamento que o Senhor nos deu desde as suas primeiras palavras nessa terra, em seu ministério. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E voltando aqui para Mateus 5. Como que você vai conhecer, então, um verdadeiro cristão? Se o seu pastor, se aquele que prega na igreja, se aquele de quem você escuta pregações, inclusive de mim mesmo, veja se encaixa nisso que eu te digo. Capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 3. Em primeiro lugar, pobre de espírito. Quem é pobre de espírito? Aquele que é vazio de si. É um vaso vazio de si totalmente, para que o Senhor possa agir, possa enchê-lo. Aqueles que choram, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É aquele que chora pelo seu pecado. É aquele que realmente sente a dor do seu pecado, que sente aquilo que fez contra Deus. É aquilo que sente que cometeu um crime contra Deus, e por isso ele chora. Ele não chora pelo outro, mas por si, pelo que ele fez. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui também são aqueles mansos, são aqueles humildes, são aqueles simples, que não buscam para si a glória que só pertence a Deus. Aqui está a divisória. Aquele pregador, aquele pastor, aquele que diz ser homem de Deus, mas busca a glória para si, a honra para si, não é de Deus. Eu repito, não é de Deus. E ainda, aqui, nos versículos principais das bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só é um verdadeiro cristão,
seja ele pregador ou não, aquele que tem fome e sede de justiça, que tem fome e sede de Deus, que tem fome e sede de estar na presença de Deus, que tem fome e sede de adorá-lo, de estar diante dele, de buscar a sua face, de caminhar nos seus caminhos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso não é necessário nem explicar, pois sem misericórdia é impossível que alguém seja um cristão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Da mesma forma, aquele que está em comunhão, que busca paz, que busca estar em paz com os outros. Hebreus 12:14 diz: buscai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em primeiro lugar, seguir a paz. Jesus, em João 16:13 diz: em mim tenhais paz, ou tenhais alegria em mim, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O início de tudo, a paz é em Jesus, a paz é nas coisas dele, porque no mundo são aflições. E no versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu creio que esse também nem precisa explicação alguma. Sem ser limpo de coração, sem santificação, ninguém vai para o céu. Não é que você não peca, como já disse antes, mas a cada dia você se parece mais com Cristo. A cada dia você depende mais do Espírito Santo. A cada dia você está na dependência maior do Deus Altíssimo. Esteja com o coração limpo e sempre mais limpo. E agora também um dos principais que define se uma pessoa é ou não cristã. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu completo no 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Veja bem, todo verdadeiro cristão sofre perseguição, sofre oposição, sofre marginalização. Por quê? Não é porque está em débito com a sociedade, não, é porque ele de fato está vivendo e buscando a cada dia, como disse no início, ser mais semelhante a Cristo, vivendo como o Senhor, buscando as coisas do Senhor, buscando as coisas do alto e não as coisas da terra. E ainda, Jesus continua: bem-aventurados sois vós, como eu já li, quando vos injuriarem, veja bem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Se você é perseguido por causa de Jesus, dê glórias a Ele. Porque Pedro diz que quando isso ocorre, o Espírito da graça de Deus está sobre nós. E no versículo 12, Jesus diz, completando: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, se você é perseguido, dê glória a Deus. Mas se você não é, pense e tenha temor a Deus, porque se você não é perseguido por causa de Jesus, por causa do cristianismo, é hora de você questionar se de fato você nasceu de novo, se você é um verdadeiro cristão. Então entenda agora, coloque tudo isso para você
e para aquele que exerce qualquer tipo de liderança na sua igreja. Veja se ele encaixa nisso, porque isso é o resumo que o Senhor deu para que sejamos mais semelhantes a Ele. Guarde as bem-aventuranças no seu coração, viva-as a cada dia mais e busque o reino dos céus como tesouro que Jesus disse em Mateus 13. Jogue tudo fora para que você possa alcançar a pérola que ele disse. Se dê a ele mais e mais e mais, para que você possa ter ele como Pai, ter ele como Senhor, sabendo que você, assim como eu, se formos de fato verdadeiros cristãos, somos vasos de barro. Veja bem o que nos diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 e 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, nós somente somos vasos, mais nada. O poder, a excelência, a glória, todas as coisas pertencem a Deus. E finalmente, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, na segunda, no capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 18, nós vemos como que nós temos que nos portar nesse mundo. E portanto, se aquele que é seu pastor, se aquele que prega na tua igreja não vive isso, também não é cristão. Não pode ser cristão. Não existe, pois eu repito, a autoridade maior para dizer quem é alguma coisa é a palavra de Deus. Não sou eu, nem o seu pastor, é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus deu a nós a vontade de Deus, revelou a vontade de Deus. E em Jesus, ela se fez clara para nós. O Evangelho, meus irmãos, não é nada complicado, mas os homens, com as suas teorias, com as suas doutrinas, fazem-nos crer que ele seja complicado. Calvinismo, arminianismo, isso, aquilo, não sei o que. Nós precisamos de verdadeiros pregadores da palavra, que preguem a palavra de Deus, que preguem a palavra de Deus, que deem testemunho vivo de Jesus. Como ele diz em Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para testemunhar tão somente de Jesus, e não é somente com as palavras, é com a vida, muito mais com a vida. E para ilustrar isso, de que a palavra, de que o Evangelho é simples, veja bem o que o apóstolo Paulo, antes de ler a citação anterior, veja o que o apóstolo Paulo diz também na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos.
e se afastem da simplicidade que há em Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam também de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo. Voltando, então, na 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, quando eu disse há pouco que se aquele que prega, se aquele que exerce alguma autoridade sobre você, enfim, todo e qualquer cristão, se ele não estiver encaixado aqui, ele não é cristão. A palavra começa desta forma: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, veja bem agora, vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja bem agora a exigência do Senhor para que isso ocorra. No versículo 17, agora, pelo que saí do meio deles, e afastai-vos, diz o Senhor. Olha bem, antes que o Senhor receba alguém, Ele pede que seja feito algo. Assim como Jesus disse: arrependei-vos. Aqui Paulo está dizendo: afaste-se do mal, afaste-se das coisas que não procedem de Deus, em primeiro lugar. E continua dizendo: e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aí então ele diz, no versículo 18: e eu serei para vós e pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é o Aloísio que diz, não são palavras de homens, mas tão somente a palavra de Deus. Faça agora um exame e se coloque diante da palavra de Deus e reflita sobre isso que foi dito, para que você então, se estiver fora, peça misericórdia ao Senhor, para que através de um contínuo crescer em arrependimento, você possa a cada dia crescer mais, não somente no arrependimento, mas também na fé que salva. E assim, conhecer mais o Evangelho de Jesus. Porque creia nisso que eu vou te falar. O Evangelho do Senhor é tão imenso, é tão poderoso, é tão magnífico, que nós começaremos a entendê-lo agora, mas continuaremos para sempre sem compreender totalmente o verdadeiro Evangelho de Cristo, pois ele excede infinitamente a minha e a sua sabedoria e inteligência. Por isso, somente em submissão ao Espírito de Deus nós podemos, de fato, ser uma nova criatura, somente mediante um contínuo arrependimento, como já disse. Você que me ouve e que ainda não se arrependeu, você que está ouvindo e que está batendo contra essa palavra, que está com o coração endurecido, você ainda não é uma nova criatura. O seu coração ainda é de pedra. Peça a Deus para transformá-lo, pois só Ele pode fazer isso. Mas você, que tem então um coração de carne, você que já foi então regenerado pelo poder do Espírito, dê glórias contínuas a Deus, porque você não tem merecimento algum, assim como eu não tenho. A glória
a honra, o poder, a autoridade, a majestade suprema e a santidade perfeita só pertencem a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Creia nessas poucas palavras. Volte-se para a santa palavra de Deus e se submeta a Ele, como já disse, para que você então possa estar no caminho certo da salvação e de estar então a cada dia mais perto dos céus, da morada e do descanso do Deus eterno. E assim você esteja vivendo não o evangelho humano, mas o evangelho da cruz de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.